Nesta etapa do programa, nós vamos estudar importantes atitudes e comportamentos da gerência indispensáveis para a obtenção de resultados positivos trabalhando através das outras pessoas. Acredito que uma das mais importantes e expressivas definições sobre administração que eu já escutei é que toda a administração é uma administração de recursos humanos que administram outros recursos. Ou seja, toda administração é uma administração de pessoas. O nosso negócio, em última análise, é fazerem. Consiste em unir as pessoas e dirigir suas inteligências e energias para a realização dos ideais da organização. Uma das falhas que mais nos impede de conseguir resultados através das pessoas é não saber delegar. Existem certos chefes que têm uma atitude assambarcadora. Eles querem saber de tudo, nos mínimos detalhes. E por menor que seja a decisão dos seus subalternos, primeiro, eles precisam consultá-lo. Por exemplo, de repente entra o diretor na sala de um dos seus gerentes, aos gritos, dizendo: "Quem foi que mandou comprar essa grosa de canetas?" O gerente responde: "Fui eu, chefe, mas qual é o problema?" "O problema é que, onde está o meu visto?" Agindo assim, ele vai viver atopetado de coisas para fazer. E o que é pior, jamais vai criar uma equipe capaz de dar conta do recado. Mas por que é tão difícil delegar? Certa ocasião, eu fiz uma pesquisa entre líderes, executivos, gerentes de diversas empresas para descobrir qual era a dificuldade maior que eles tinham em delegar. De todas as respostas, a que mais me impressionou é que eles me disseram: as pessoas não pensam. Muitos, inclusive, me disseram que às vezes é mais fácil fazer a tarefa do que ensiná-la ao funcionário. Bem, essa questão de fazer as pessoas pensarem realmente é séria. Prova disso é que uma empresa, uma grande empresa, mandou confeccionar uma plaquetinha que deveria ficar na mesa de cada funcionário, virada para ele o tempo todo, para fazê-lo lembrar que antes de perguntar qualquer coisa a seu chefe, ele deveria primeiro pensar. A única palavra que estava impressa nessa tal da plaquetinha era pense. Uma cena muito comum nos nossos escritórios é mais ou menos a seguinte: o funcionário chega de manhã e encontra sobre a sua mesa de trabalho um formulário novo. Imediatamente, ele pega o formulário e vai falar com o chefe. "Chefe, o formulário mudou. Como é que nós fazemos agora?" Se você quer realmente ajudar o seu funcionário, olhe para ele com a cara bem fechada e diga-lhe: "Por acaso você leu o formulário ou tentou preenchê-lo?" Quando ele disser que não fez nada disso, conclua: "Pois então volte para a sua mesa. Use toda a sua inteligência, capacidade para preencher esse formulário. E se de todo for impossível, então você vem aqui que eu vou te explicar." Depois disso, o funcionário volta para a sua mesa e começa a ler o formulário. Lê. E quando chega no final, o funcionário descobre, surpreso: "Ué, só mudou a cor." Só tinha mudado a cor. Mas da próxima vez, ele vai pensar 2 vezes antes de perguntar alguma coisa a seu chefe. Outra atitude que você precisa ter para a delegação dar certo é evitar a superproteção. Superproteger é fazer pelos outros aquilo que eles precisam fazer por si mesmos.
A superproteção é negativa porque a pessoa fica dependente da ajuda. Por exemplo, um funcionário chega para você e diz: chefe, eu não consigo terminar esse relatório. Aí você responde: deixa que eu faço para você. Da próxima vez que você precisar de um outro relatório, sabe o que vai acontecer? O funcionário simplesmente dirá: chefe, o senhor termina para mim esse outro relatório? E por quê? Simplesmente porque o funcionário ficou dependente da ajuda. Quando nós falamos de delegação, vale muito aquele provérbio popular que diz: o importante é ensinar a pescar e não dar o peixe para a pessoa. Outra falha é não saber escutar. Quando você escuta seus homens, você pode receber ideias geniais. Outro dia, eu conversava com um dono de uma indústria que pensava comprar uma máquina caríssima, gastaria milhões. Essa máquina o ajudaria no estoque. Através de um complicado sistema eletrônico, ela evitaria que caixas vazias, vindas do setor de produção, através de esteiras rolantes, fossem empilhadas no estoque, junto com caixas cheias. Essa máquina tinha que identificar quais as caixas que estavam cheias e quais as caixas que estavam vazias, para que no processo automático de armazenagem não ficassem estocadas um montão de caixas vazias que apenas tomariam espaço. Mas antes de comprar essa máquina, o empresário resolveu consultar seus funcionários. E ele se surpreendeu quando um simples empregado da linha de montagem lhe disse: chefe, por que o senhor não coloca na entrada do estoque, perto da esteira rolante, um ventilador bem forte? O empresário estranhou a sugestão, mas o funcionário continuou: assim, chefe, quando as caixas passarem na frente do ventilador, as que estiverem cheias, portanto pesadas, entrarão no estoque sem problemas. Mas as que estiverem vazias, voarão da esteira. Sem dúvida que o empresário não precisou comprar aquela máquina caríssima e sofisticada. Dê oportunidade para que seus funcionários participem das soluções dos problemas. As pessoas não gostam de se sentir apenas como simples executoras de tarefas. Elas precisam se sentir coparticipantes dos problemas e das soluções. A melhor forma para se implementar um plano ou uma ideia dentro da empresa é fazer com que o maior número possível de funcionários participem do projeto. As pessoas, elas não entram para uma empresa somente para ter um emprego. Elas participam da realização de um objetivo. Toda pessoa precisa se sentir construtiva e útil. Daí, o sucesso dos círculos de controle de qualidade, das caixas de sugestões dentro das empresas e de uma série de outras iniciativas que fazem com que os funcionários se sintam valorizados. Outro problema da ação gerencial é a falta de objetividade e simplificação. Complicar é fácil. Isso muita gente faz. O difícil é simplificar. A regra é: entre duas ideias que lhe forem apresentadas, escolha sempre a mais simples e a sua chance de acertar será sempre muito maior. Procure, então, desburocratizar a sua empresa, evitando o excesso de papelada, os controles inúteis. Nós acreditamos que só complica quem não sabe. Portanto, simplifique. Outra dificuldade da gerência é com o relacionamento interpessoal. Já se disse que em administração o conflito é inevitável. Logo, o que nos resta é administrar o conflito. Nós somos de outra opinião. Acreditamos
que o conflito pode ser evitado através de uma atitude amadurecida. Mas, para isso, temos que atentar para o seguinte. Primeiro, o que importa não é quem está certo ou quem está errado, mas o que é certo, o que é errado. Segundo, é importante não julgar a personalidade das pessoas, mas o desempenho delas. Por exemplo, se você receber um relatório mal feito, limite-se a tecer comentários ou críticas sobre o relatório e exija do seu funcionário que ele melhore a sua performance, ao invés de ficar fazendo críticas sobre a sua pessoa, pois isso só gera ressentimentos. Desenvolva um clima de aprovação, um ambiente de assentimento que propiciem uma melhor interação com o seu pessoal. Tome cuidado com a sua expressão corporal, particularmente com a expressão do seu rosto, para não incorrer no mesmo erro daquele vendedor que foi visitar um cliente e, quando o cliente abriu a porta e olhou para a cara do vendedor, perguntou assustado: "Qual é o problema?" Por incrível que pareça, existem pessoas que têm cara de problema. Isso acontece também com muitos chefes que acreditam que a autoridade é sinônimo de cara feia, quando não é nada disso. Faça com que seus funcionários se sintam à vontade na sua presença. Demonstre a eles que você está aberto para falar sobre os problemas que eles têm no trabalho. E você constatará que neste clima as coisas se realizam com muito maior facilidade. Uma das falhas que mais prejudica o relacionamento com o seu pessoal é a que vamos ver agora. Descontrole emocional. Tem chefes que têm mais ou menos esse comportamento. Um dia estão bem-humorados, felizes, receptivos, mas no outro dia, cuidado com o homem, carrancudos, fechados, horríveis e não querem falar com ninguém. Esse comportamento atrasa tudo dentro da empresa, porque todos têm que esperar o dia em que o chefe está de bom humor para lhe apresentar alguma ideia, plano ou projeto. Certa ocasião, eu estava esperando o diretor de uma empresa na antessala do seu escritório, quando chegou um gerente, dirigiu-se à secretária e perguntou-lhe: "Como é que está o homem hoje, hein?" A secretária respondeu: "Hoje ele está uma fera." O gerente colocou os seus relatórios debaixo do braço e disse: "Ah, então depois eu volto." Bem, agora cá para nós. Os chefes deveriam ser os últimos a perderem o controle dentro da empresa. Pois, afinal de contas, são eles que comandam, são eles que motivam seu pessoal, e o seu exemplo é indispensável. Todo chefe tinha que manter uma certa fleugma, um certo equilíbrio emocional. Mas a pergunta importante é: como ter bom humor todos os dias? Algumas recomendações podem ser muito úteis. Primeiro, tenha responsabilidade, mas não se leve a sério demais, porque senão a vida perde a graça. Segundo, não faça tempestade em copo d'água, ou seja, não aumente os problemas. Concentre-se na direção da solução dos mesmos. Terceiro, nunca se aborreça com as pequenas coisas. Diz o provérbio: a pessoa que se aborrece com as pequenas coisas está, inadvertidamente, dando uma ideia ao mundo do seu próprio tamanho. Quarto, receba as críticas com a mente aberta e até com um sentimento de gratidão para com aquele que as formulou, pois elas podem ser muito úteis se você corrigir os erros que lhe forem apontados. Quinto, cuide da sua alimentação, respiração, exercitação, pratique o relaxamento físico e mental, pois muitas vezes a causa do nosso mau humor é orgânica.
Coloque em prática essas recomendações e você vai verificar que seu ambiente de trabalho muda para melhor. E, principalmente, você vai sentir muito mais facilidade em otimizar resultados.